Olá, chegamos com o Em Discussão e na edição de hoje a gente vai conversar com o coordenador das eleições, Marcelo Gerard, que é do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, sobre o período eleitoral e sobre a legislação eleitoral. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. De volta com o Em Discussão, hoje recebendo a visita do coordenador das eleições do Tribunal Regional Eleitoral, Marcelo Gerard. Gerard, estamos no período de pré-campanha, já estamos dentro do período de convenções, mas até lá são pré-campanhas. O que é que pode ser feito nesse período? Bom, as pré-campanhas já estão aí há um bom tempo e nós estamos vendo aí as ações dos pré-candidatos em várias mídias, em várias situações, mesmo porque é interesse público também que já vá se conhecendo as pré-candidaturas. Entretanto, tem aquelas ações que são realmente permitidas e aquelas ações que não podem ser feitas. De uma forma geral, o pré-candidato ele pode se declarar pré-candidato, pode falar das suas plataformas de ação, falar das suas próprias qualidades, né? Participar inclusive de debates, participar de entrevista, de congressos, e já pode desde maio até fazer arrecadação de recurso, né? Para utilizar na eventual campanha. Então veja que são muitas as possibilidades que os pré-candidatos têm e isso dá uma liberdade para que divulgue essa pré-candidatura, que eventualmente se transforma numa candidatura após o momento atual, que é a de convenção partidária e do julgamento do registro da candidatura. E aí sim nós teremos os candidatos e o início da campanha eleitoral. Então, basicamente, é isso que os pré-candidatos podem fazer, tem uma ampla liberdade de atuação, mas ter cuidado para não infringir a legislação. E o principal de tudo é que, apesar de ser pré-candidato, apesar de se apresentar com um provável candidato, que só vai ser depois que for registrada a candidatura, ele não pode pedir voto, né? Exatamente. Basicamente, o que não pode fazer é o pedido explícito do voto. Então, havendo esse pedido pelo candidato e pelo pré-candidato, que é uma ação de candidatos e não de pré-candidatos, já se configura a propaganda irregular, a antecipação da campanha e as consequências vão depender do alcance, da gravidade da ação e podem levar, inclusive, a uma eventual perda do mandato, se for o caso, já estiver exercendo o mandato, pode também impactar no próprio registro de candidatura e também na questão do abuso do poder político, dependendo da circunstância. Qual é a diferença entre a pré-candidatura e a candidatura? Bom, a candidatura ela só existe no momento em que passa formalmente a existir a convenção partidária com a escolha dos candidatos da convenção e o registro da candidatura, né? Então tem um caminho a ser seguido para se chegar à candidatura. No caso, a pré-candidatura é o momento anterior a essa etapa. Então, nesse momento anterior, que veio a existir formalmente há poucas eleições, antes nós tínhamos pessoas que diziam que iriam ser candidatas, mas não diziam essa palavra pré-candidato, porque isso é uma coisa mais recente da nossa estrutura política e, nesse caso, a legislação espelhou a realidade dos fatos e aí concebeu a existência do pré-candidato, que é exatamente aquele que ainda não fez os procedimentos de registro da sua candidatura. Esses registros, as convenções partidárias começaram dia 20 de julho e vão até 5 de agosto, né? Então os partidos têm esse período para que definam os seus candidatos. Exatamente. E aí já podendo, inclusive, solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral para, de fato, aí ter os seus candidatos já registrados e participando aí do pleito
fazendo a propaganda, evidentemente, depois desse período de registro de candidatura. Os pré-candidatos que possuem mandatos, eles precisam ficar mais atentos a essa legislação? Bom, todo aquele que tem algum cargo público deve ficar atento à sua atuação, uma vez que o cargo eventualmente pode se confundir com a pessoa e ser utilizado para benefício próprio. Então, esse tipo de ação ela é proibida, uma vez que desequilibra a concorrência na eleição, e um dos pilares de uma candidatura, de uma eleição, é exatamente o equilíbrio na disputa. Então, desequilibrando a disputa, por exemplo, fazendo uma divulgação por meio oficial de sua pré-candidatura, fazendo alguma ação utilizando recurso público de sua pré-candidatura, isso pode impactar negativamente, inclusive, o abuso do poder político e talvez até do poder econômico, e o reflexo é gravíssimo, né, chegando até a possibilidade de ficar inelegível essa pessoa. Vamos pegar agora o foco aqui na Câmara Municipal de Aracaju. As sessões plenárias aqui são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal aberto, e também através do site, ou seja, todo mundo pode acompanhar. Os vereadores, eles precisam ficar mais atentos, eles podem dizer que são candidatos, podem dizer que apoiam o candidato durante as sessões? Bom, aí no caso tem de ter realmente cuidado, porque recurso público não pode ser utilizado em campanha, não é? E como nem todas as situações estão previstas na legislação especificamente como ocorrem de fato, o cuidado tem que ser redobrado, porque vai depender também de interpretação. Basicamente é isso, recurso público não pode ser utilizado para pré-campanha nem para campanha. Mas como não há previsão específica para certas situações, isso vai depender de uma interpretação principalmente do Ministério Público e também daqueles partidos que participam aí da luta pela vitória nas eleições. Esses podem fazer uma representação, fazer até denúncia, dependendo aí do que se utilize como recurso, e impactar negativamente. Então, todo cuidado, como você bem falou, é necessário para evitar essa situação de representação ou denúncia do Ministério Público à Justiça Eleitoral. Existe a previsão de que o parlamentar, o vereador, no caso, na tribuna, ele tem imunidade parlamentar, mas ele não pode fazer tudo, né? Ele não pode pedir voto. O que é que ele pode ou não pode fazer na tribuna? Pois é, aí na tribuna ele pode fazer o exercício do mandato dele, né? Mas não pode utilizar, como bem falei já anteriormente, como meio de divulgar sua campanha eleitoral ou sua pré-campanha, porque aí estaria com dois pesos para a campanha. Quem não tem esse recurso... E nem dizer que apoia determinado pré-candidato. Pois é, aí nesse caso também já está fazendo uma divulgação de um pré-candidato, né? Então, em tese, ele estaria usando o recurso para divulgar a pré-campanha de algum candidato. E isso pode levar a uma interpretação de que é uma propaganda irregular, antecipada e utilizando recurso público, e a pessoa pode sofrer essa consequência de ter uma representação, inclusive uma denúncia, né, do Ministério Público, e responder por essa situação e ficar posteriormente inelegível, né, se condenado. O Em Discussão vai fazer uma pequena pausa, mas não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Em Discussão, que hoje recebe o coordenador das eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Marcelo Gerard, e a gente está conversando sobre a legislação eleitoral. Gerard, aqui os vereadores costumam colocar vídeos durante os seus pronunciamentos. E desde junho, para evitar problemas com a Justiça Eleitoral, a Diretoria de Comunicação baixou uma normativa pedindo que esses vídeos fossem apresentados com antecedência para que pudessem ser analisados para garantir a lisura do processo, porque os vídeos são transmitidos ao vivo
pela TV Câmara. Como é que o senhor avalia essa atitude da diretoria de comunicação? Foi acertada? Bom, entenda que cada órgão, cada instituição tem o seu procedimento para resguardar a segurança tanto do órgão quanto daqueles que fazem parte dos seus membros. Então a Justiça Eleitoral não entra no mérito das ações internas de cada órgão e nem deveria, mesmo porque estaria antecipando até algum juízo de valor. Então, dessa forma, são os próprios membros, né, do instituição, do órgão, que devem avaliar e atender ou não às ações que são feitas no próprio órgão. E aí sim, as consequências de ocorrer um equívoco posterior por conta ou falta de alguma medida preventiva, isso aí já vai ser resolvido na Justiça, caso o Ministério Público ou algum partido entre com a ação no Ministério Público, na Justiça Eleitoral. Então, há de se ter cuidado, tanto ao não seguir uma recomendação dentro do seu próprio órgão, quanto também até exarar qualquer instrução interna para não ferir o direito daqueles que fazem parte da instituição. Por isso não falo pessoalmente sobre a ação da Câmara em que nós estamos, porque não é mérito que se julga e que se tenha a Justiça Eleitoral ou qualquer membro dela o interesse de preventivamente já estar aqui dando esse juízo de valor. O parlamentar, como cidadão comum, ele pode expressar a sua opinião, expressar o seu voto, ele tem esse poder. Mas dentro do plenário, dentro do poder legislativo, ele não pode demonstrar esse tipo. O vereador, ele pode participar da sessão usando bottom, camisa que faça alusão a algum candidato? Bom, é isso. Aqui é uma casa pública, né? E é um órgão público. Tem regras específicas também para o poder legislativo. Então, essas regras aqui vão depender dessas regras que existem internas e do cumprimento da legislação. Então, deve-se analisar as regras internas e a legislação para chegar a essa conclusão de que pode ou não fazer isso. Porque, de qualquer forma, durante a campanha, não é proibido usar bottom, não é proibido usar uma camisa com alguma informação do seu candidato. E agora, a legislação interna, né, a norma interna é que vai dizer se isso é possível ou não, né? As sessões especiais e audiências públicas que contam com a presença da população e convidados, esses convidados podem participar também com esses adereços, porque tudo é transmitido ao vivo pela TV Câmara. Eles podem participar? Bom, é o mesmo raciocínio, né? A casa é que deve definir como vai proceder em relação à utilização do espaço aqui do Legislativo para esse tipo de ação. Na verdade, a regra geral é de que em órgão público não se pode fazer campanha eleitoral. Entretanto, aqui se trata do Legislativo e a legislação tem algumas especificidades quanto a isso. Então, deve definir isso aqui a casa e dentro da legislação, obedecendo a legislação eleitoral, para que não haja, inclusive, o que a gente conversou no início, o desequilíbrio, né? Alguns podem, outros não podem, aí realmente eu já posso dizer que não é possível porque atinge diretamente o equilíbrio na disputa da campanha. Essas sessões com a presença dessas pessoas parlamentadas que são transmitidas, por ser transmitida ao vivo, ela pode infringir algum artigo da lei eleitoral? Pois é, nesse caso já ultrapassa a esfera do próprio interno, né, da própria casa em que nós estamos, para já publicizar isso numa rede de comunicação, que aí sim deve-se ter cuidado, porque não existe especificamente na legislação dizendo que pode ou não pode esse tipo de coisa. Entretanto, a legislação ela vai ser interpretada pelo Ministério Público, pelos demais candidatos, pelos partidos políticos e podem representar, né, o responsável por aquela ação
à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral pode chegar à conclusão de que realmente é uma propaganda irregular ou não. Isso vai depender do momento e do tipo de representação que se apresentar. Nesse caso, como a transmissão é ao vivo, a TV Câmara e a Câmara em si podem sofrer algum tipo de sanção por essa ação de convidados ou de algum parlamentar? Aí é uma situação realmente que tem que se verificar caso a caso. Não tem como aqui lhe dizer que esse tipo de ação vai ser com certeza considerada uma propaganda irregular e a punição vir para a própria casa, os dirigentes, a gestão, né, da Câmara, porque não é um caso fático, né? Não é um caso que a gente está vendo no momento. E isso vai ser julgado pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, pelos juízes eleitorais, uma vez que depende de uma ocorrência e não está prevista efetivamente na legislação esse tipo de ação. Gerardo, aproveitando a sua presença, vamos falar um pouco da eleição, do processo eleitoral. A gente tem visto muitos ataques à confiabilidade do processo eleitoral. Qual é a situação hoje? As urnas eletrônicas e o processo eleitoral são seguros? Pois é, o que a gente vê muito aí, na verdade, é desinformação. O eleitor ele deve se informar pelos meios oficiais e por sites que tenham conteúdo confiável. A legislação e a utilização das urnas eletrônicas já acontece há muitos anos em nosso país. Nunca houve nenhum caso de comprovada fraude, né? Pelo contrário, o que nós estamos vendo aí é todos se elegendo com a urna eletrônica, de todos os tipos de ideologia, de todos os partidos. Então, isso mostra como a urna eletrônica ela é segura e tem sido utilizada para eleger todos os tipos de candidato, todos os tipos de ideologia. O fato é que falta realmente a informação. As pessoas, quando ouvirem alguma coisa sobre a urna eletrônica, procurem realmente saber, entrem em contato com a Justiça Eleitoral e participem também da eleição. Nós sempre falamos e divulgamos que o mesário ele é a pessoa que mais entende de urna eletrônica e de processo eleitoral, porque ele não é da Justiça Eleitoral, ele é fiscal das eleições também e participa conosco de treinamentos, de cursos e conhece como funciona a urna eletrônica. E essas pessoas passam a conhecer bem o processo. Por isso nós sempre estamos convidando o cidadão para participar, que é uma forma de esclarecer também o funcionamento do processo eletrônico de votação. E para tirar um pouco, esclarecer um pouco mais sobre isso, o próprio TSE abriu um canal de comunicação no WhatsApp para que as pessoas possam esclarecer e tirar as dúvidas, né? Exatamente. Nós temos nossa ouvidoria, que também trabalha nesse sentido, e o próprio site do TRE de Sergipe, nós temos lá os canais para que o eleitor entre em contato e tire suas dúvidas, pessoalmente inclusive, e também, lembrando bem, nós temos os canais de denúncia, não é? Denúncia sobre fake news, não é? Sobre propaganda irregular, crime eleitoral, que é por meio da utilização do nosso aplicativo Pardal. Então esse aplicativo ele permite inclusive tirar fotos, fazer filmagem e já vai direto para o Ministério Público, que é muito importante para a gente manter a eleição de uma forma justa, de uma forma correta. Processo eleitoral justo e com a participação da população. Sem dúvida nenhuma. Se a população não participa, fica muito complicado, porque o cidadão ele é o fiscal da eleição, ele é quem vai fazer a eleição funcionar. Nós temos aqui em Sergipe mais de 20 mil mesários trabalhando conosco. Então a Justiça Eleitoral não faz a eleição, na verdade. Quem faz a eleição é o cidadão na sessão eleitoral. Gerardo, muito obrigado pela sua participação, foi uma entrevista bastante esclarecedora e agradeço muito a sua participação. Ok, nós estamos sempre à disposição porque é um serviço público esclarecer esses pontos aqui para todos. Obrigado, Gerardo. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência e por sua companhia. A gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!